Iniciei. Boa noite. Hello. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Vamos entrando. João ou Jal? Stories. BV Escrita Criativa. Bom dia. Bom dia não, boa noite. Oi, Suelen. Silvia. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão nesse começo de semana aí? Essa segundona. Tudo certo? Aqui a gente tá na correria, mas preparamos uma pauta bem bacana para a live de hoje. Com certeza é o direct mais recebido aqui na nossa caixa de mensagens. Talvez semanalmente, diariamente, eu acho. A gente recebe uma mensagem de alguém perguntando, pedindo ajuda. Não sei como cobrar. Um cliente me pediu um orçamento, eu não sei o que fazer. Então a gente vai começar já já. Dá tempo ainda de você pegar o aviãozinho aqui embaixo, aqui, ó. Manda essa live pra galera, chama seus amigos, chama sua amiga, chama todo mundo que tá gostando de lettering. Porque tá realmente imperdível, é um assunto que acho que quase ninguém aborda direito. Então, sério. Vai ser legal pra vocês. Inclusive, as últimas pessoas que mandaram mensagem perguntando, não, como é que eu cobro? Eu tô com essa parede aqui, mandou foto e tudo. Eu falei, vai lá pra live que a gente vai falar lá. Então, vamos lá. E assim, essa live, a live de semana passada a gente não conseguiu gravar. Infelizmente. A galera do Telegram sabe, a gente disponibilizou depois um PDF, um trecho do que a gente conseguiu. Então assim, a gente vai estar fazendo de tudo para gravar essa live de hoje, mas a gente não vai disponibilizar aqui no Instagram, a gente vai disponibilizar lá no grupo do Telegram. Então se você ainda não tá lá, tá comendo bola, porque lá realmente não é balela, tem conteúdo exclusivo. Pessoal que... Tem alguém aí do Telegram? Pessoal que tá lá no Telegram, confirma o que a gente tá falando. Que tem conteúdo lá que não tem em lugar nenhum. Não tá no Instagram, não tá no YouTube, não tá em lugar nenhum. Então, se você não vai conseguir assistir essa live até o final, que é uma pena, se Deus quiser vai estar lá no Telegram depois, mas... fica lá em cima, a gente esquece. Os comentários travam lá em cima e a gente acha que tá falando sozinho, mas tem um monte de gente falando aqui com a gente. Bom, seguinte, vou começar, Rafa. 60 pessoas aqui com a gente. Ótimo. Tem bora. bastante gente interessada em saber como cobrar de uma vez por todas. Bom, gente, aqui, então a gente vai falar, o tema da live é como cobrar pelo seu trabalho. A gente vai dar várias dicas sobre isso, dicas assim, do que realmente a gente vive, porque querendo ou não, é o nosso trabalho diário. E a gente vai ser mais específico em paredes, exatamente por isso, porque é o que a gente mais faz diariamente, é fazer orçamento de parede. E a gente vai falar do que a gente mais manja, né? Apesar da gente já ter feito de tudo nesse universo do lettering, hoje o nosso foco maior são paredes, então vamos falar sobre elas. Exatamente. E então a gente vai falar sobre os 6 fatores que a gente leva em consideração na hora de elaborar um orçamento e no final, para quem ficar no final, vai ter aí uma dica de ouro, de verdade. Então fica aí até o final para ver que dica é essa. Então, bom, a gente resolveu falar desse assunto, como a gente já falou, porque a gente recebe inúmeras mensagens e a gente recebe inúmeras mensagens por quê? Porque é um assunto que quase ninguém fala, é um assunto que as pessoas realmente não sabem como cobrar. E você não encontra, né? Você não tem muita base pra... Se você jogar no Google, não tem muita coisa falando sobre isso. E outra coisa... Não tem uma tabela pra seguir, não tem muita informação sobre isso. E tem um negócio, né, Dani? A gente vai até falar aí mais pra baixo, mas é que tem muita gente desvalorizando muito. Às vezes não é nem na maldade, é porque não sabe mesmo como cobrar. Então, assim, acaba cobrando valores, assim, irrisórios. A pessoa nem sabe, mas ela tá, tipo, jogando pra baixo todo o mercado, enfim. Então, é isso. Vai começar? Assim, na verdade, é porque o nosso mercado ainda é um mercado muito novo. Então, a gente ainda está encontrando uma forma... As pessoas que já trabalham com isso, tipo, que nem nós e as pessoas que já trabalham com isso há bastante tempo, cada um encontrou a sua forma particular de cobrar.
através de algumas referências, mas encontrou a sua forma particular. Então, a ideia aqui é a gente conseguir passar isso para vocês também, passar o porquê que você está cobrando isso, para te dar segurança cada vez mais em como cobrar. Então, eu acho que a gente, lembrei das tabelas, existem até algumas tabelas no mercado, eu não sei se vocês sabem, umas tabelas no mercado não, umas tabelas para vocês terem como referência, como a tabela de design gráficos, que é da ADGraph, pesquisa aí depois, tem a da CIB, né? CIB também, que são ilustradores do Brasil, eu acho. E lá também tem algumas referências para vocês seguirem, por exemplo, banners, às vezes logotipo, mas nada muito parecido com o que a gente faz, né? Mas é muito bom, eu acredito que seja... indico muito que você dê uma estudada, pesquise sobre essas tabelas, para você ver que existe uma referência a seguir, existe um padrão a seguir, e é isso, assim como o lettering em si, fazer letras bonitas em si precisa ser estudado, fazer orçamento também precisa ser estudado, você precisa entender por que você está tendo aquele valor, por que você precisa se aprofundar, buscar referência, e não simplesmente, quanto que eu cobro? E X, acabou. Não, existe um fundamento para isso, e é isso que a gente vai mostrar para vocês, esses fundamentos. Deixa eu ver aqui na minha coloquei aqui, Mara, eu coloquei aqui o nome dos dois, como é que chama isso? Associações, enfim, não sei. Isso, tá aí. Então vamos lá. Existem as pessoas que estão começando a trabalhar com lettering agora, que não sabem como cobrar, elas simplesmente cobram um valor que vem na mente. Sei lá, às vezes cobram um valor que é o valor do boleto que está vencido, alguma coisa desse tipo. A gente já recebeu mensagens, não é um caso específico só, a gente já recebeu mensagens do tipo: Dani, Rafa, R$100 para fazer uma parede tanto por tanto a 200 km da minha casa, é caro? É barato? Gente, 200 km, R$100 não cobra nem a gasolina, então assim, dá pra ver claramente que essa pessoa cobrou um valor que veio da cabeça dela e não foi lá na ponta do lápis, viu quanto que é de material, quanto que ela ia gastar. Provavelmente ela não pensou no que ela já investiu para ela saber fazer aquele trabalho. E de novo, né, isso é mais uma das coisas que a gente falando até parece óbvio, mas às vezes aqui, ó, nessas 78 pessoas que estão aqui agora, tem alguém que assim, não parou para pensar que para eu dar um orçamento, para eu chegar num valor de um trabalho, eu tenho que ir raciocinando um monte de coisa, que são as 6 coisas que a gente vai trazer aqui para vocês hoje. Exatamente. Então, que esse é o nosso método, né? Que a gente desenvolveu e a gente vai passar para o que a gente vai passar aqui é o nosso método, a nossa forma. A gente cobra por metro quadrado. Mas quanto vocês cobram um metro quadrado? Não, a gente não tá aqui para falar quanto a gente cobra, e sim para mostrar para vocês entenderem quais são os fatores que levam a gente a cobrar tal valor. Então, eu quero que vocês entendam o porquê, entendam o que a gente vai lá na ponta do lápis e coloca para chegar em tal valor. E é meio... A gente precisa entender que cada pessoa tem uma referência, cada pessoa está numa região, então tudo isso varia muito. Então, por isso que o ideal é você entender esses fatores e aplicar de acordo com a sua realidade. Exato. Então, como eu falei, metragem quadrada é o que a gente utiliza, mas existem outras formas como cálculo de horas, enfim, existem outras possibilidades. Mas aqui vai ser os fatores metragem quadrada. E os fatores que eu vou falar aqui, que são esses 6 que eu vou falar agora, eles são um conjunto de fatores que levam a um valor final, tá, gente? É uma equação. Eles, sozinhos, não chegam a lugar nenhum. Então, presta atenção nisso. Não adianta ser só... quanto que é a metragem quadrada de tal parede, o valor é tal. Existe uma tabelinha. Não existe. É uma junção de todos esses fatores que vai levar a esse valor. Bom, primeiro fator que eu vou falar. Medidas. Parece óbvio, mas não é. Não aceite só a metragem quadrada, você precisa saber a medida, a altura... Ou uma foto da parede. Ou uma foto da parede, não. Você precisa saber a altura e a largura. Primeiro para você saber o formato, se é quadrado, se é retangular, se é muito comprido, né? E para você começar a perceber a quantidade de tempo que você vai levar para trabalhar naquela parede, quantidade de material que você vai precisar, né? Então, medidas, altura e largura.
Primeira coisa. Eu não sei se a gente até esqueci de falar, gente, pega aí um caderninho, uma caneta, porque vai valer a pena, hein? Olha, o Rafa ainda tá facilitando. Escuta, olha só. Vou pra próxima, posso? Uhum. Próxima, complexidade da arte, gente. Por isso que eu sempre falo pros nossos clientes que a gente precisa saber o que a pessoa imagina pra arte dela. Não adianta a gente não perguntar isso, porque a gente precisa saber por quê. Pensa comigo, se uma pessoa vem e te pede um orçamento para uma parede de um restaurante com um menu com 25 itens. É muito mais difícil e muito mais complexo, muito mais... Calma. Que houve? Então... Eu tava digitando, não sei se atrapalhei. Estão ouvindo agora ou não? Sem som. Deixa eu ver. Eita, Rafa. Pô, mas eu já tinha digitado antes. Voltou? Alô, alô? Vamos ver aqui. E agora? Yes! Bom, voltando. Foi mal, galera, desculpa. Para de digitar. Então... Digita vocês aí, vocês que vão fazer aí pra galera que não tá conseguindo ouvir, enfim. Bom, voltando, gente. Complexidade da arte. Então, tem que saber o que o seu cliente está pensando sobre a arte. Se vai ser um menu de 25 itens, se vai ser só uma frase em destaque. Então, tudo isso você tem que levar em consideração, porque, obviamente, um menu com 25 itens é muito mais trabalhoso, muito mais complexo de você fazer um rascunho, um estudo de layout, do que simplesmente uma frase, tá? Do que um bem-vindos. Exatamente. Então, complexidade da arte. Perguntem sempre qual que é a ideia do cliente. Material necessário, óbvio. Vai ser giz, vai ser pôs com a caneta permanente, você vai precisar de projetor, você vai precisar de imprimir o decalque. Só para vocês terem uma ideia, tem gente que não sabe, então eu vou falar. Um marcador permanente, uma Posca, ela varia de 15 a 50 reais, uma só. Então, gente, tem que colocar aí na ponta do lápis mais ou menos quanto de material você vai utilizar. Isso. Se for ainda uma parede colorida, você vai usar, 4, 5 canetas, 15 cada uma, vai multiplicando, né? Exatamente. Se você for usar a Posca 17K, que é a mais grandona, ela é mais de 50 reais. 59 reais. Quase 60 reais. Então, isso você vai multiplicando, começa a dar uns bolos de 100, 200 e aí você vê que a pessoa pega e cobrou 100 reais para fazer uma parede. Ela não tá pensando nessas coisas. Exatamente, por isso que a gente está falando tudo isso para colocar aí na ponta do lápis e ver que sim, que não é tão simples assim, né? 4. Deslocamento, gente, outra coisa que você precisa sim incluir no seu orçamento. Você vai precisar pegar um ônibus para ir até uma outra cidade. O Rafa às vezes sai daqui de Santos e vai para São Paulo, custa 30 reais só a ida, 30 reais a volta já dá 60. Aquele almocinho também, aquele PF. Então assim, gasolina, então coloca lá na ponta do lápis. Não vou precisar de transporte nenhum. Ótimo, perfeito, uma coisa a menos para você considerar, mas se você precisar, considere. 5. Acessibilidade da arte. Muita gente não pensa nisso na hora, mas sim, é super importante. Às vezes a gente chega num lugar e o cliente não falou, mas a parede está a 2 metros do piso. Né? Ela parte de 2 metros para cima, então você está no alto. Você vai ficar muito tempo em cima da escada, você vai ter que ficar no andaime, você vai ter que correr risco. Né? Exatamente. Então pensa quantas horas você vai ficar em cima daquela escada. Então assim, ela não deve ser o mesmo valor de uma escada mais fácil, de uma arte que está na altura do piso, que você não vai precisar ficar se esticando todo. Então sim, você tem que levar isso em consideração. É um fator determinante, eu acho. Principalmente pela segurança, tá, gente? Então, segurança em primeiro lugar. Tempo de trabalho. Então, assim, é uma coisa também que na verdade está tudo envolvido, né? Mas sim, você tem que fazer um cálculo breve aí. De quantas horas você acha, o tempo de trabalho significa quantas horas você acha que você vai ficar lá, fazendo aquele trabalho. Desde da criação da arte, aprovação com o cliente e execução no local, tá? Não é só a execução, não. Você tem que
pensar um pouco nisso tudo. Então, perguntando de alimentação. Isso tudo sim, deve estar embutido de alguma forma, mas não necessariamente. Você pode levar seu lanche, uma maçã, uma banana, se alimenta, né? Não faz que nem o Rafa, porque às vezes quando ele tá fazendo parede, eu falo, você já almoçou? Não almocei. Eu fico em jejum quando eu faço parede. Mas sim, deve estar sim. E eu vou dar um bônus aqui, Dani. Dentro desse tempo de trabalho, eu vou colocar outro raciocínio dentro desse tempo de trabalho. Eu vou colocar o tempo de trabalho, o tempo que eu estou dedicado a esse trabalho. Então assim, eu estou no mercado há 5 anos, eu não posso me desvalorizar. Eu já tenho uma estrada aí para trás. Então assim, por exemplo, alguém aí, eu estou no mercado, já tem 1 ano e meio. Eu já investi em vários workshops, em vários cursos, eu já investi dinheiro em mim. Tempo de prática, tempo de... né? Quanto você já investiu o tempo do seu dia praticando esse Então assim, trabalho? além de você... A Dani falou muito aqui em coisas muito materiais, né? Concretas, né? Então, medida, complexidade, material, deslocamento, coisas muito complexas, concretas. No campo já mais abstrato, mais aquele tipo, né, o seu valor, né? Isso tudo aqui, essa equação toda das 6 coisas aqui, ela é muito boa para chegar no preço, né? Num preço, né? Agora o valor daquilo, você tem que também dar uma mesclada com a parte mais abstrata, assim, quanto eu valho. É lógico que você não vai pegar o valor que você cobrou, que você pagou num workshop e colocar, não é isso, você tem que entender o todo, qual é a sua bagagem nisso, né? Qual a sua experiência. Óbvio que de acordo com o que você vai trabalhando, você vai criando bagagem, criando experiência, então sim, isso vai crescendo, não tem como. Boa, Bruno, é isso. Cacau perguntou, e o tempo que você usa para fazer o esboço? Ou seja, aquele tempo que você ainda não foi para a parede, você está no seu escritório. E é ali, esse tempo de trabalho que é o item 6, ele já está ali, você já viu ali que, para eu fazer esse estudo aí, eu demoro umas 4 horas para fazer esse estudo. A gente tem que pensar que quando a gente fala em valor de metro quadrado, que você vai encontrar o seu, isso tudo tem que estar... Você tem que levar em consideração tudo isso para encontrar o seu valor. Então, você faz um estudo de layout, você aprova com o cliente, você tem quantas revisões com o cliente, você vai executar isso em quanto tempo. Então, tudo isso vai estar nessa equação, né, de todos esses fatores. Não tem como. Nenhum deles funciona sozinho. Não dá mesmo. Uma coisa que a gente queria falar aqui também, que está super envolvido com a forma de você calcular os seus valores, é sobre insegurança, né, Rafa? Só antes de partir para insegurança, eu só queria falar, o pessoal está perguntando aí de hora, como que eu calculo minha hora, enfim. Tem parâmetros aí também na internet, tipo, qual que é o nome daquele site que você contrata um freelancer para trabalhar para você? Não sei. Que a gente fez o editor de vídeo agora. Na verdade, em relação ao cálculo de horas, eu realmente não sei, porque não é o que a gente faz. A gente realmente cobra por metragem quadrada. Então, o cálculo que eu falo aqui, que é um dos fatores, é o tempo de trabalho. É você ter uma estimativa, quanto tempo você vai demorar para fazer tal trabalho. Bom, eu vou demorar para fazer o estudo de layout 5 horas do meu dia. O cliente vai aprovar, vou precisar revisar mais 5 horas e vou executar aquilo em 8 horas, que é um dia inteiro. Pronto, você já tem aí mais ou menos o tempo que você vai levar, né? Quanto esse trabalho vai durar aí na sua agenda, é mais ou menos nisso. Mas eu realmente não sei quanto cobrar por hora. Não, beleza. Outra coisa, então é isso, o que a gente colocou aqui sobre insegurança, na verdade é uma mensagem aos inseguros, né? Sim. Que a gente sabe que afeta muito isso, né? A gente tem a insegurança no preço, no valor que a gente está passando, no orçamento que a gente está passando. Com tudo isso que a gente falou aí para trás, agora aí para cima, você começa a ter bastante embasamento, né? Você não chegou num valor, você não chegou num total assim, o cliente te mostrou a parede, você falou, eu acho que essa parede vale 800. 800 reais. Não! Você analisou o tamanho, você analisou distância, você analisou gasto, você analisou todas essas coisas. Então, isso já automaticamente vai te dar segurança. Segurança de virar para o cliente e falar assim, para fazer essa parede aí são 800 reais, para fazer essa parede aí são 1.200 reais, para fazer essa parede são 5.000 reais.
Por quê? Porque você se embasou, né? Você já sabe o porquê, né? Você sabe o porquê. É isso que eu falei antes. Esses fatores vão te dar a justificativa porque você pode cobrar aquilo. Exatamente. Porém, tô com uma pigarro aqui. Porém, eu queria fazer uma ressalva. Insegurança é diferente de incerteza, tá? E, infelizmente, a incerteza, ela sempre vai estar presente. Quase sempre ela vai estar presente, tá? 99% das vezes a incerteza vai estar presente. Mas o que você tem que fazer? Você não pode dar valor a ela, você desapega. Fala, cheguei nesse valor aqui, é isso. Essa incerteza, ela acontece exatamente porque o lettering é uma coisa, não é uma coisa material em si, né? Você está trabalhando com criatividade, inspiração, é o seu trabalho, o seu talento que está ali em jogo. Então essa incerteza, você não está vendendo um saquinho de pipoca, um pastel. Não, você está vendendo a sua criatividade. Então essa incerteza sempre vai existir. Porém, até hoje, não tem como, gente, é normal. Porém, a segurança ela vai vir de acordo com a bagagem, com a experiência. E quando você souber exatamente todos esses fatores que faz você cobrar aquele tal valor. Mas acho que há uns dias não, algumas horas atrás a gente recebeu uma pergunta que como que eu sei que eu estou cobrando caro ou que eu estou cobrando barato? Gente, aquilo. É relativo. O que é caro pra mim pode ser barato pra você, o que é barato pra você pode ser caro pra mim. É uma coisa que você tem que testar. Testar e sim. E ir ajustando. Né? E ajustando conforme o tempo. Não adianta, como tudo na vida. Só mais uma coisa aqui. Eu vou ver se tem as perguntas. Só mais uma coisinha sobre a incerteza, né? Por quê? Porque o que acontece? Essa incerteza ela bloqueia, ela acaba bloqueando. E aí, o que acontece na hora de passar um orçamento? Presta atenção que você vai se identificar com isso. Você fica com medo de chegar num valor e passar aquele valor e perder o trabalho. E você ficar a ver navios. Isso é um sentimento muito comum. E pior, de novo, infelizmente, vai acontecer. Vai acontecer de você passar o orçamento e o cliente não voltar. Acontece todo dia. A maioria dos casos são esses. Essa é a grande verdade. E Só que eu queria deixar uma dica aqui pra você, porque hoje a gente recebeu, eu não vou lembrar agora, foram muitos directs hoje, mas hoje a gente recebeu um pedido de ajuda de uma pessoa falando que ela estava passando exatamente por isso. Ela estava com medo de cobrar muito caro e perder o trabalho, visto que ela está precisando do trabalho. E que aquele trabalho era uma boa oportunidade para ela. Então, o que você faz nesse momento? Você vai chegar no seu valor embasado, tá? Me embasei, então é isso. Se isso aqui faz sentido, não tô desvalorizando o mercado, não é barato demais, eu vou mandar. E depois, o que você vai fazer depois de mandar? Dá um tempo para o cliente receber essa proposta. Pensar nessa proposta. Eu não sei qual é o tempo ideal, não sei se são 5 horas, se é um dia, tá? Se é uma semana. Se é uma semana. Dá um tempo para o cliente digerir essa proposta e liga para ele. Gente. A gente perdeu bastante. A gente perdeu muito o costume de falar ao telefone, tá? De ligação. A gente perdeu isso muito. Eu tenho certeza que vocês ligam muito pouco, até para os seus parentes. Imagina para um cliente que te procurou pelo WhatsApp ou te procurou pelo e-mail. Então, assim, a conexão por telefone, ela é muito grande. Às vezes, você liga para saber de um orçamento, o cliente te dá uma resposta se mostrando com interesse em fechar, e vocês fazem uma negociação ali, às vezes o telefone, e fecha o negócio. Então, assim, demonstre essa atenção depois que você passar o orçamento. Se você tem medo de o orçamento, de você mandar e perder o trabalho, demonstre essa atenção, essa intenção de pegar o trabalho depois. Porque muitas vezes o cliente pode ter ficado com alguma dúvida. Você pode sanar uma dúvida dele e ir lá e você fecha o trabalho, entendeu? Às vezes o cliente não pensou naquilo e você mostra pra ele que pode ser feito de tal forma, ou você ajusta um pouco o prazo. Enfim, esse feedback que você procura com o cliente é muito bom sim para você fechar o trabalho. Vamos ver algumas perguntas? E vou falar só mais uma coisa que acontece, tá, gente? Eu vou procurar. Às vezes você acha que você mandou, putz, tá caro, eu vou perder, o cliente fecha sem nem pedir desconto.
que mais? Vamos ver aqui. Alguém perguntou se a gente já bota o choro do cliente. Não. Não, a gente tem esse embasamento, a gente chega num total e manda, e depende do trabalho. Hoje, graças a Deus, a gente não escolhe trabalho, assim, a gente fechou em paredes. Mas hoje, graças a Deus, a gente vê qual é o peso, qual é a importância daquele trabalho. Se ele for um trabalho muito legal, a gente quer fazer, aí a gente dá um desconto. Ou não, ou enfim. É isso que é louco, é um intenso perde-ganha, tira e bota, uma equação. A Laís Farias perguntou se o número de revisões tem que estar estabelecido antes. Sim, porque, na verdade, acho que todos os termos, todo o processo do seu trabalho tem que estar estabelecido antes para não ter nenhuma falta de comunicação entre você e o cliente. O ideal é que você faça um contratinho e mostre tudo. Estabelece, sim, a quantidade de revisões antes para o cliente entender, tá? Não faz revisões infinitas, porque senão você vai acabar trabalhando mais do que deveria. Depois a gente pode trazer uma live dessa, né? De tipo contrato, que é essa live aqui é sobre como cobrar, né? Não necessariamente sobre os termos que estão dentro do contrato. A Heloísa perguntou se o cliente pede garantia do trabalho feito. Isso nunca aconteceu com a gente. Na verdade, como é um trabalho, primeiro que é um trabalho artístico, é um trabalho que requer manutenção adequada do cliente. O que nós fazemos? A gente coloca lá uma observação como o cliente deve manter aquela arte e se posteriormente ele quiser uma manutenção, é cobrado uma manutenção. E ponto. Na verdade, quem deve garantir ao cliente que o estudo vai ficar igual é você. Tá. Isso que em relação ao estudo, sim, você tem que fazer o estudo e a arte igual ao estudo. Mas assim, depois que a arte está pronta... só vai acontecer algum problema se for culpa dele. Sim, e já aconteceu. Mas na verdade é porque era perto de uma pia e aí as pessoas limpavam muito. E aí a gente foi lá e fez a manutenção e foi cobrado e foi tudo certo. O que mais? A Liv Conte perguntou se determinar um número estava ali embaixo, se determinar um número de revisões ou isso só serve para o design gráfico. Não, sim. Você determina quantos você... Tava demorando a Madalena. Sim, determina uma quantidade de revisões, sim, senão você vai trabalhar infinitamente. Deixa eu ver quem mais. Talento Papel calcula tudo, aprendeu na escola de lettering, é isso aí, aluna. Quantas alterações a gente permite antes de começar? A gente permite uma revisão. Aí as próximas revisões a gente cobra uma porcentagem. Meu sonho vai ser o dia que vai chegar que a gente não vai fazer nenhuma revisão. Ou é isso ou é isso. O que mais, gente? Deixa eu lá pra baixo. Acho que eu já fui bastante pra cima. Ai, meu Deus. Deixa eu ver, tinha alguém falando ali que cobrou R$1.700. Gostei de ler, cadê? Aí, verdade. Cobrei R$1.700 uma parede, achei que não estava barato, mas quando lembrei do trabalho que eu teria, eu não me importei com o valor não. A cliente pagou à vista. Parabéns. É o Ilane aí, é assim que fala? Ilane Soares. Parabéns, que legal. Parabéns. Isso aí. Muito feliz de ler isso quando a gente fica sabendo que tem pessoas cobrando paredes aí a R$200, R$300, R$400. A galera escreveu 6, hein? Que legal, meu. O pessoal se ajudando. Ó a Juliana Bate aí. Beijo, Ju. Vocês recebem, essa é legal, vocês recebem uma parte do valor antes e outra parte depois? Sim, não trabalhem de graça, gente, por favor. Estudo de layout é trabalho. E se você não receber, pode ser que o cliente vá lá, pegue a arte e mande outra pessoa executar ou ele mesmo executar. Outro dado é que a gente só mostra o estudo de layout depois que recebeu os primeiros 50%. Perguntaram se a live vai ficar salva. Gente, falei isso no começo e vou falar aqui de novo. A gente está gravando, se tudo der certo, vai ficar gravado. Só que a gente não vai deixar gravado aqui no Instagram, a gente vai deixar gravado lá no grupo do Telegram. Então, se você ainda não tá no grupo do Telegram, tá perdendo, porque lá tem conteúdo exclusivo de verdade, o pessoal que tá lá inclusive dentro pode falar. Qual a próxima turma da Escola de Lettering? Gente, será dia 4 de novembro.
vou falar da jornada. Fala. Vamos falar da jornada também? Sim. Gente, quem ainda não tá sabendo, porque eu não sei como, porque já falamos no Telegram, já falamos na lista de e-mail, já postamos no feed. Tem patrocinado rolando. Tem patrocinado rolando, deve estar vendo a carinha da gente aí o tempo todo. Tá? Vai rolar a jornada do artista de lettering semana que vem, sem ser essa segunda, a próxima, dia 28. Então, de 28 a 1º de novembro, a gente vai fazer 3 imersões com a gente. E a gente vai simplesmente falar o passo a passo para você aprender lettering e para você empreender com lettering, transformar isso realmente na sua profissão, no seu ganha-pão e ganhar aí os 1.700 que a Ilane falou. Então a gente ensina tudo, a gente vai mostrar todo esse passo a passo na jornada do artista de lettering. Se você ainda não se inscreveu, lá no link do nosso perfil, então entra lá, @nalousa, entra lá no link que tá lá no perfil e faz sua inscrição. Serão 3 aulas de absoluto valor, assim, muito valor mesmo, a gente vai entregar para vocês. A gente abriu as inscrições para a semana, para essa jornada, faz um dia, já tem 1.000 e tantas pessoas inscritas, então vai ser muito legal, tem bastante gente interessada. E é isso. O que mais, Rafa, que a gente tem pra falar? Acho que é só. Teve alguma pergunta aqui? Gente, como participo do grupo no Telegram? Lá no nosso link, no link do nosso perfil também tem. É um aplicativo, eu não sei se todo mundo conhece, é um aplicativo que é tipo o WhatsApp, ele funciona como se fosse o WhatsApp. Você tem que baixar esse aplicativo, Telegram, e aí tem o link no nosso perfil que entra direto no grupo. Ou você pode ir lá no nosso no Telegram e escrever Lettering Transforma, que vai achar o nosso canal lá. E aí você dá join, né, para participar, para entrar, e você automaticamente já vai estar lá dentro e vai receber os melhores conteúdos exclusivos que a gente só bota lá. E tem mesmo. Inclusive, quem entrar agora vai ver tudo que eu coloquei pra cima, tudo que a gente colocou pra cima. Você não perde nada, você tem acesso a tudo. Você não entra e tá zerado ali, tá limpo, não. Você entra e pra cima tem tudo que foi falado antes. Verdade. Inclusive tem umas enquetes lá pra vocês votarem. Qual o valor? O valor do Telegram é gratuito, é só entrar. Lá é gratuito. Essa Let's Lettering perguntou já antes, eu não tinha respondido, se a gente discrimina todos esses itens. Não, a gente não discrimina todos esses itens. Esses itens é só... são uma base de cálculo pra gente. Pra você mesmo calcular. Você pode discriminar a medida, discrimina o valor, o prazo, a quantidade de revisões, a localização até, mas não precisa discriminar tudo não. Isso é uma forma para você, aí particularmente, o cliente também não precisa saber disso, tá? O cliente ele pode saber o geral, se ele te perguntar você vai ter como explicar, mas não precisa estar discriminado não no orçamento, tá? O que mais? Davi já ama o grupo no Telegram. Davi é muito querido, nosso aluno da escola, primeira turma da escola de lettering. Como vocês fazem a proposta para o cliente para ele poder visualizar como vai ser a parede, porém sem precisar fazer o estudo para poder capturar o trabalho? Vocês fazem um pré-estudo só de trabalhos? O que eu acho que eu entendi é que assim, a gente só trabalha depois que ele depositou os 50%. A gente não faz a gente mostra o estudo de como vai ficar a parede dele bonitinha, só que só depois de receber. Deixa eu explicar o processo para ver se fica claro, rapidinho. É o seguinte, só um exemplo fictício aqui. O cliente procurou a gente fez o orçamento. O cliente, vou fechar, topei, como é que faz? Então tá bom, pra gente começar a fazer o trabalho, aqui estão nossos dados, ou aqui está o boleto, ou aqui está o cartão, enfim, a sua forma de pagamento. O cliente pagou essa metade, a gente começa a trabalhar. Então a gente começa a fazer o esboço, começa a conversar sobre o conteúdo da arte, que isso é super importante, entender o que o cliente quer naquela arte. E aí, entendido, a gente apresenta o estudo de layout para o cliente. Então é mais ou menos isso, a gente não pega no lápis se a gente não tiver o trabalho fechado. Porque senão, na verdade, é um comprometimento que o cliente tem com você e que você tem com o cliente. Lettering Lari, a Lettering Lari falou, aqui na minha cidade querem pagar R$100, isso não paga nem as canetas. Lettering Lari, eu tenho certeza que na sua cidade, por menor que ela seja... Calma aí. Eu tenho certeza que por menor que ela seja, tem gente andando em carro de R$80 mil,
Tem gente com iPhone 10 na mão. Então assim, seleciona a sua clientela. Não fica com esse povo pechincheiro não, meu. Procura a galera que tem um ticket mais alto, meu. Demonstra valor pra eles. Isso me fez lembrar da dica de ouro. Pausou. Travou? Oi, voltou? Calma, tá voltando. Voltou? Voltou? Digam se voltou. 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 Deu pra ouvir o que eu falei pra Lettering Lari? Que o pessoal lá quer pagar R$100 no Lettering? Deu pra ouvir? Onde será que parou? Sim. Tá. Isso... Posso continuar? Sim. Isso me fez lembrar da dica de ouro, que eu já tava esquecendo. Lembra que eu falei lá em cima que quem ficasse até o final ia ouvir a dica de ouro? É isso, Lettering Lari. Qual que é a minha dica pra você e pra todo mundo que não tem referência nenhuma de como cobrar? Não deu pra ouvir. O que eu falei foi o seguinte, ela falou que na cidade dela o pessoal quer pagar R$100. O que eu falei pra ela foi o seguinte, eu tenho certeza que por menor que seja a cidade dela, tem gente andando em carro de R$80 mil, tem gente que tem casa de R$1 milhão, tem gente que tem um comércio que fatura alto, tem gente que tem iPhone 10, ou seja, por que eu tô falando isso tudo? Não é pra você crescer o olho, mas pra você identificar uma clientela que tem um ticket mais alto, que vai te pagar mais pelo seu trabalho. Então assim, não foca nessa galera que não tem R$200 pra te dar num lettering desse tamanhozinho, nem foca neles, foca em quem tem poder aquisitivo pra te pagar, pra te valorizar. E isso me fez lembrar da dica de ouro que eu tinha esquecido. Que é a dica de ouro que eu falei lá no começo, que quem ficasse até o final ia ouvir a dica de ouro? É o seguinte, gente. A dica é: procure referências na sua região, na sua cidade. Procure referências na sua região, na sua cidade, para você começar a perceber que valor cobrar. O que eu tô querendo dizer? Por exemplo, vá a uma gráfica, tenho certeza que na sua cidade tem uma gráfica, e faça um orçamento, por exemplo, de um adesivo na metragem quadrada que você quer saber. Por exemplo, um adesivo 2 metros de altura por 1 de largura. Vá na gráfica e peça esse orçamento. Oi, quanto custa um adesivo desse tamanho? Pronto. Você já tem o valor mínimo que você deve cobrar na sua arte, que é feita à mão, que envolve criatividade, inspiração, transpiração. Então esse seria o valor mínimo. Então se a gráfica está cobrando, olha, a gráfica, a pessoa está indo lá ela vai imprimir e ela vai lá aplicar, só. Se a gráfica está cobrando R$500 por isso, o mínimo que você deve cobrar por uma arte feita à mão na mesma medida é R$500. Então assim, a minha dica de ouro... Isso é um exemplo, tá, gente? A dica de ouro é: pesquise na sua região produtos que possam te referenciar para você ter uma base, tá? Então, gráfica é um exemplo, loja de papel de parede é outro exemplo, loja de revestimento é outro exemplo. Porque às vezes a pessoa... esses dias a gente teve um cliente que ele ia colocar porcelanato, não, ele ia botar um revestimento cerâmico na parede e decidiu trocar pelo lettering. Eu tenho certeza absoluta que foi pau a pau o valor dos orçamentos. Então assim, às vezes a pessoa vai botar um revestimento todo trabalhado, às vezes é muito mais caro que uma arte feita à mão, entendeu? Então é isso que a gente tem que pensar, é nessas coisas que a gente tem que pensar na hora de ter segurança de passar um orçamento, gente, de verdade. Porque, sério, se a pessoa não sabe valorizar o seu trabalho, o valor que você quer cobrar, ela não sabe... Continua. Ela não sabe, desculpa, gente, ela não sabe quanto aquele trabalho realmente vale, entendeu? Então a gente às vezes precisa explicar, o cliente às vezes é leigo mesmo. Mas eu acho que isso é uma boa forma de você se sentir seguro. Pô, se a gráfica tá cobrando isso pra fazer um adesivo, eu posso cobrar mais, porque meu trabalho é feito à mão. À mão.
muito mais bonito, personalizado, gente, personalizado, sério. Então, eu acho que essa é a dica de ouro, a gente fala muito sobre isso, então acho que é a forma de vocês encontrarem referências aí pra encontrar o seu valor e se sentir seguro, que é isso que a gente mais quer, um mercado de lettering mais justo e mais valorizado, competitivo mesmo. Tipo, é difícil a gente falar quando alguém chega e pergunta se R$100. Competitivo nivelado por cima. Sim, né? nivelado por cima, lógico. Não nivelado por baixo. E se todo mundo estiver cobrando valores justos, o mercado se fortalece. E o cliente que é leigo já sabe quanto que ele já espera aquele valor, entendeu? Então por isso que a gente precisa falar sobre esse assunto. É isso, galera. Eu acho que deu. Já temos aí o quê? Já temos 40 minutos de live. Tá? Então... Tem mais alguma dúvida? A gente filmou, tá? Filmado tá. Agora a gente vai precisar passar lá pro Telegram. E é isso. A turma da Escola de Lettering, que é longo e completo, tem data prevista? Sim, falamos aqui agora há pouco. 4 de novembro. 4 de novembro abre turma nova com vagas limitadas. Isso é interessante da Let's Lettering. É que esse assunto é tão legal que eu ficaria aqui horas respondendo pergunta, desculpa. Eita. Se não acabar a bateria. Voltou? Acabou? A Let's Lettering tocou num... Travou. Aí.